Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tayla e sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. E aí, estão animados? Curiosos para saber o que vamos aprender hoje? Então vamos ver qual será o objetivo da nossa aula? Olhem lá, crianças! O nosso objetivo será compor e decompor quantidades em unidades de milhar, centena, dezena e unidade. Muito bem, crianças! Vocês lembram ontem que nós trabalhamos a máquina de números? Lembram? E aí, vocês fizeram mais números depois que acabou a aula? Ah, que legal! Espero que sim, crianças! Muito divertido, não é mesmo? E hoje nós vamos continuar trabalhando os números, certo? Então, para começar a nossa aula, a professora trouxe um desafio para vocês. Quem sou eu? Vejam ali, crianças. Sou um número de 4 ordens, que foi o que nós trabalhamos ontem, lembra? Composto por 4 unidades de milhar, 8 centenas, 2 dezenas e 7 unidades. E aí, quem sou eu? Ah, então vamos ver se vocês conseguem adivinhar esse número. Quem é esse número aí em casa? Se tiverem com a máquina de números de vocês, podem fazer ele aí, certo? Muito bem. E aí, crianças, conseguiram? Prestem atenção. 4 ordens. Se eu tenho 4 ordens, eu tenho unidade de milhar, dezena, centena e unidade. Muito bem, crianças. Então vejam lá, 4 unidades de milhar, centena, dezena e unidade. Vamos ver então qual é esse número? Muito bem! 4.827. E aí, acertaram, crianças? Que bom, tenho certeza que sim, vocês são muito espertos, não é mesmo? E hoje a professora trouxe um outro material para nós trabalharmos, certo? Vamos ver com a professora na bancada? Vamos lá então. Muito bem, crianças. Para a aula de hoje, a professora trouxe as fichas escalonadas, certo? As fichas escalonadas, elas nos ajudam a compreender como o número é composto em suas diferentes ordens, certo? Então olhem aqui na bancada com a professora um pouquinho. Olhem lá. Aqui a professora trouxe o número que vocês viram ali, 4.827. Muito bem, olha ele aqui. Viram, crianças? Olha só como nós lemos esse número. 4.827. Muito bem. Ah, então a professora vai perguntar para vocês, quanto vale cada número que está aqui? Vocês sabem, crianças? Ah, sim? Sabem? Então vamos ver aqui com a professora? Olhem lá, crianças, aqui na ficha escalonada que a professora trouxe, olhem lá, o 4, ele está na unidade de milhar, então ele não vale 4, não é mesmo? Ele vale, olha, 4.000, muito bem. Olha lá, nós lemos 4.000, certo? Então ele vale 4.000. E o 8, crianças? Será que ele vale 8? Será que ele vale 80? Olha lá, vamos ver quanto o 8 vale nesse número? Olha que legal! Ele vale 800, muito bem! Olha, quando nós lemos esse número, nós estamos falando o nome dele, 4.800. Olha aqui o valor do 8, 800. E o 2, crianças? Quanto será que ele vale? Vamos ver então? Olha lá, 20, muito bem! Olha lá, crianças, nós acabamos de
decompor o número 4.827. Olha só que legal! Quando nós falamos o nome do número, nós já estamos falando o valor que ele tem, certo? O valor que ele tem na ordem que ele está ocupando. Muito bem! Ah, mas e agora, crianças? E se a professora, então, vamos montar aqui novamente. E se a professora tirar ali o 2 que estava aqui? Quanto a professora tirou? Isso mesmo, a professora tirou 20. Vamos deixar esse 20 aqui. Muito bem. E agora, crianças, que número nós formamos? Vocês sabem que número é esse? Olhem bem. Muito bem. Olhem lá, então vamos ver quanto vale. Quanto vale esse 8, crianças? Lembram? Quanto vale esse 7? Quanto vale esse 4? Lembram? Então vamos ver. Ah, alguém aí disse em casa? 4.807. Alguém disse em casa, que legal! Percebam, crianças, que a nossa dezena ela está vazia, certo? Então nós não falamos nada ali quando nós falamos o nome desse número. Então percebam, ó, 4.807. Viram, crianças? Olha que legal, muito bem. Então, esse número ele é composto por 4 unidades de milhar, 8 centenas e 7 unidades, certo? Agora a professora trouxe outro número para nós vermos. Esperem aí um pouquinho. Olha lá, crianças. A professora trouxe esse número aqui. E aí? Vocês sabem qual é esse número? Será que vocês conhecem esse número? Quanto será que vale cada número que está aqui, crianças? Olha lá. Já sabem? Quanto vale o 5 aqui nesse número? Observem a posição que ele está, a ordem que ele está. Quanto vale o 6? Quanto vale o 3? E quanto vale o 9? Olha lá! Já sabem aí em casa? Ai, que legal! Que bom, crianças! Olhem lá! Aqui, como nós lemos o nome desse número? 5.639. Muito bem! E olha lá, a professora também trouxe nossas fichas todas misturadinhas aqui pra gente, certo? Muito bem. Por que nós falamos, crianças, que o 5.000 é 5.000? Porque, isso mesmo, porque ele está posicionado na quarta ordem, na ordem da unidade de milhar. E quando o número está na unidade de milhar, nós multiplicamos por 1000. Então, o 5, ele vale 5.000. Olhem lá, crianças, muito bem. E o 6, crianças? Percebam, ele está na terceira ordem, na ordem da centena. Então, quanto o 6 vale na ordem da centena? Vocês lembram da aula de ontem? Que nós vimos todas as ordens, que na ordem das centenas nós multiplicamos um número por 100. Isso mesmo. Então, o 6 aqui nesse número, ele vale 600. Muito bem! Ótimo, crianças! E agora, o 3 que está ali, crianças? Ele está na dezena. Muito bem! E se ele está na dezena, a dezena nós contamos de 10 em 10. Isso mesmo. Então, quanto vale esse 3 ali? Ótimo, ele vale 30. E o 9 que está ali na primeira ordem, que é a ordem das unidades, ele vale
9. Muito bem, nós vimos ontem que o 9 é o maior algarismo que nós temos, certo, crianças? Então, olha, vamos compor esse número? Para nós compor esse número, crianças, nós precisamos fazer uma soma. Vejam lá. 5.000 mais 600 mais 30 mais 9, eu formo o número 5.639. Muito bem, crianças. Olha como é divertido trabalhar com os números. Vocês viram? Muito bem. Olha aqui, crianças. Agora a professora vai mostrar para vocês por que nós lemos desse jeito. Vocês já perceberam, certo? Porque eu falo, olha lá o nome desse número. 5.000, então vejam lá. 5.630, olha lá, 39. Vocês viram, crianças, que nós falamos a posição que o número ocupa ali para nós ler o nome dele? Muito bem, 5.639. Legal, não é mesmo, crianças? Olha só como é divertido. E claro que agora, vamos montar aqui de novo. Vamos compor 5.000 mais 600 mais 30 mais 9. Muito bem. Nós formamos o número 5.639. Mas e é claro que a prof vai desafiar vocês novamente. Olhem lá o número novamente, crianças, aqui na bancada com a professora. Vejam aqui. E agora, se a professora tirar esse 6 que está aqui, será que a professora, quando tirou esse 6, saiu apenas 6 desse número? Não, muito bem. Quando a professora tirou esse 6 que está na terceira ordem, a professora tirou o 600. Ótimo, crianças, muito bem. E agora, que número nós formamos, vocês sabem? Digam aí em casa para quem estiver com vocês. Conhecem esse número, crianças? Vamos ver aqui então com a professora? Olhem lá, aqui nós temos os 5.000 mais 30 mais 9. Que número nós formamos, crianças? Olha lá, a professora acabou de decompor esse número. Sabe qual número nós vamos formar? Então vamos compor com a professora? Muito bem, olhem lá. 5.000 mais 30 mais 9, nós vamos formar o número 5.039. Muito bem, crianças. Olha como as fichas escalonadas são legais para nós aprender. Muito bem. Agora, a professora vai tirar esse 9 aqui. Muito bem. E agora, quando a professora tirou esse 9, será que só saiu 9 unidades? Sim, muito bem, porque aqui esse 9 ele estava na primeira ordem, na ordem das unidades. Ótimo, crianças! E agora, que número ficou ali? Vocês sabem dizer para a professora? Muito bem, vamos decompor ele para ver se vocês adivinham o nome dele, para vocês. Vejam lá, então aqui eu tenho 5.030. Então, que número nós vamos formar com esses? Muito bem, nós vamos formar o 5.030. Perfeito, crianças. Percebam que agora nós não temos nem a nossa centena e nem a unidade. Nós só temos a unidade de milhar e a dezena. E quando nós compomos esse número, nós vamos ficar com o número 5.030. Muito bem, crianças. Olha que legal. Agora, a professora trouxe mais um número para vocês, certo? Olhem lá. Esse número. E aí?
Vocês sabem qual é esse número? Ai, será que vocês reconhecem esse número, crianças? Percebam que nós temos um 9 na unidade de milhar. Quanto nós temos aqui na centena? Isso mesmo, nós não temos nada. O zero está ali para nos contar que aqui a nossa centena está vazia. E aqui, crianças, quanto nós temos na dezena? O 1, muito bem. E esse 1 na dezena, quanto ele vale? Ele vale 1? Não, muito bem. E ele vale 10, perfeito. E o 4 na unidade, ele vale quanto, crianças? Muito bem, ele vale 4, perfeito, crianças. E como nós lemos esse número, crianças? Olhem lá, a professora trouxe novamente aqui a ficha escalonada desse número. Percebam lá, ó. Olha só que legal. Vamos ver como nós lemos esse número? Vejam lá. Aqui, a professora trouxe aqui para vocês também. 9.014. Muito bem, crianças. Vamos decompor eles para você ver? Olha lá. Aqui eu tenho 9.000 mais 10 mais 4. Formou 9.014. Olha que legal, crianças. Então percebam, aqui a nossa centena ela está vazia. Então nós não falamos nenhum número ali na centena, certo, crianças? E 10 mais 4, nós falamos 14, porque 10 mais 4 é 14, certo, crianças? Muito bem. Olhem lá, 9.014. A professora até vai colocar aqui o 4 para formar o 14, certo? Muito bem, olha só que legal. E aí, estão gostando, crianças? Estão compreendendo como nós compomos e decompomos números? Ah, que legal, crianças, olha lá. E aí, crianças, e se agora, nesse número, a professora retirar esse 1 daqui? Será que a professora tirou apenas uma unidade? Isso mesmo, não, a professora tirou uma dezena ou tirou 10 unidades. Ótimo, crianças, que bom que vocês estão entendendo. E agora, que número formou ali, crianças? Olha só, agora nós temos o 9 na unidade de milhar. Não temos nada na centena, não temos nada na dezena e temos 4 unidades. E aí, que número será que nós formamos? Vamos ver, crianças? Olhem lá. 9.004. Olha que legal, crianças. Que legal que é brincar, compor e decompor números com a ficha escalonada. Agora, a professora trouxe mais um número para vocês, para ver se vocês realmente entenderam, certo? Olhem lá, crianças. E aí? Sabem qual é esse número? Conhecem ele, crianças? Olhem, observem bem. O número que está na unidade de milhar, o número que está na centena, o número que está na dezena e o número que está na unidade. Como nós lemos esse número? Fala aí o nome desse número para alguém que está aí do seu ladinho, para ver se vocês sabem mesmo. Olha que legal! Conseguiram, crianças? Muito bem. Então vejam lá, a professora trouxe a ficha escalonada para vocês novamente. Então vejam, crianças. Esse número 3, ele está na unidade de milhar. Então ele não vale 3. Ele vale 3.000. Olha só, a professora não vai falar o nome desse número ainda. Quero que vocês aí em casa falem para a professora. Então, o 3, ele vale 3.000. E esse 1, crianças? Quanto 1 vale? Ele está na ordem das
centenas. Vamos ver aqui com a professora. Olha lá, estamos decompondo esse número. Olha, o 1 vale 100, muito bem. E o 4, crianças? Quanto 4 vale? Olha, observem, ele está na ordem das dezenas. Muito bem, então ele vale 40, isso mesmo. E o 8 que está na ordem das unidades, ele vale 8. Perfeito, crianças. Como nós lemos o nome desse número, então? Será que vocês já conseguiram falar aí em casa? Olha, a professora trouxe aqui para vocês também. Nós lemos 3.000, vejam lá, 3.148. Olha só, crianças. Viram? Acertaram aí em casa? Que legal! Vocês viram como é fácil nós compreender o valor dos números quando nós compomos e decompomos eles? Muito bem! Então vejam lá, para eu compor esse número, crianças, eu faço 3.000 mais 100 mais 40 mais 8 e formo o número 3.148. Que legal, crianças! Aprenderam? Muito legal, mas claro que a professora vai desafiar vocês novamente. Observem lá, crianças, que a professora vai tirar algum número daí. Vejam lá. E se a professora tirar esse 1 aqui da centena? E agora, crianças? Será que se a professora tirou esse 1 aqui da centena, eu só tirei uma unidade? Não, muito bem, a professora tirou uma centena, a professora tirou 100 unidades. Perfeito, crianças, muito bem. Então vamos ver se vocês sabem qual é o número que formou agora? Vamos decompor para ficar um pouquinho mais fácil? Veja que agora a nossa centena ela está vazia. Olha lá, crianças. Muito bem. E agora? Será que vocês sabem qual é o número que nós formamos? 3.000, nós temos o 3.000, nós temos o 40 e nós temos o 8. E aí, já sabem? Olha como fica fácil nós reconhecer os números assim. Isso mesmo, 3.000 mais 40 mais 8 formam o número 3.048. Perfeito, crianças! Que legal! Muito bem! E agora, se a professora tirar aqui esse 8 das unidades? E agora? Será que eu tirei só 8 unidades? Muito bem, eu tirei só 8 unidades. Perfeito! Que número nós formamos agora, crianças? Olhem lá. Vamos decompor ele. Agora eu tenho 3.000 mais 40. Que número nós vamos formar? O número... Perfeito! Muito bem! Vocês são muito inteligentes. Eu estou muito orgulhosa de vocês, crianças. 3.040. Muito bem! E aí, crianças? Vocês conseguiram compreender a composição e a decomposição dos números com a ficha escalonada? É muito divertido, não é mesmo? Olha só, vocês podem fazer aí em casa, podem fazer os algarismos do 0 ao 9, tudo separadinho, aí podem fazer os números do 10 ao 90 e compor e decompor números aí em casa. Bem divertido, certo? Então vamos ver o que nós aprendemos hoje? Olhem lá, crianças. Muito bem, crianças, olhem lá. Nós aprendemos que o valor do número depende da posição que ele ocupa, certo, crianças? Olha que legal! Aprendemos também que usamos a adição para compor um número, certo? Isso mesmo!
E compomos e decompomos diferentes números utilizando a ficha escalonada. Vocês viram como a ficha escalonada é muito divertido? Que legal! Vocês vão ver ela lá na escola de vocês também, tá bom? Com a professora de vocês. E é muito divertido aprender com ela, certo? Mas claro que a professora trouxe mais um desafio para vocês. Pensem rápido. Qual número podemos formar usando as quantidades que estão soltas aqui? Será que vocês realmente compreenderam, crianças? Então, vejam lá, podem montar aí em casa, podem fazer no papel, em qualquer lugar que vocês queiram, certo? Muito bem, percebam que nós temos diferentes números e de diferentes ordens, certo, crianças? E aí? Já montaram? Ah, que legal! Então vamos ver, crianças, se vocês acertaram? Vejam lá, vocês já descobriram que para compor esse número vocês precisam fazer uma adição. Então façam lá em casa, olhem aqui, eu tenho 3.000 mais 800 mais 10 mais 5. E aí, que número vocês formaram? Vamos ver aqui então, crianças. 3.815. Muito bem, crianças! Acertaram em casa? Ah, que legal! Estou muito orgulhosa, tá bom? Vamos relembrar o objetivo da nossa aula? Vejam lá, o nosso objetivo era compor e decompor quantidades em unidades de milhar, centena, dezena e unidade. Será que nós conseguimos atingir o nosso objetivo? Nós compomos e decompomos diferentes quantidades em unidades de milhar, centena, dezena e unidade? Sim, utilizando a ficha escalonada, e foi muito divertido, não é mesmo, crianças? Então, vamos ver a nossa tarefa de hoje? Vejam lá, crianças. Na primeira atividade, vocês vão compor os números que estão aqui. Por exemplo, se tiver lá 2 dezenas e 3 unidades, vocês vão formar esse número. Que número que forma 2 dezenas mais 3 unidades? Isso mesmo, 23. Perfeito. Aí, depois que vocês comporam esses números que estão aqui, vocês vão encontrar ele aqui no caça-números. Por exemplo, 23. Eu vou procurar aqui, olhem aqui. Olha, ele está aqui. Então, eu vou circular ele e vou pintar, certo? Olha só que divertido, crianças. Então, gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim, crianças. Eu me diverti muito. Espero que vocês tenham se divertido aí em casa também, tá bom? Nossa aula está chegando ao fim, mas espero vocês na próxima aula, certo? Um beijo e até mais! Vem aí, literatura. Olá, amiguinhos de casa, tudo bem? Quanto tempo, hein? Estava morrendo de saudades de vocês. Oxi! Hoje eu vou trazer uma história para vocês, que é uma história de um escritor indígena. Quem aí sabe o que é uma pessoa indígena? Quem? Um índio? Muito bem! E os índios, eles só moram nas aldeias, será? Será que os índios só vivem lá nas suas aldeias, que tem as suas casas daquele jeito que são as ocas? Será que os índios só moram nesses lugares? Muito bem, não! Tem índios que moram, indígenas que moram nas cidades. Temos vários escritores indígenas. Um deles, que foi quem escreveu essa história aqui, é o Daniel Munduruku. Ele tem esse nome, Daniel, e o sobrenome de Munduruku, porque ele veio da aldeia dos Mundurucus. Sim,
Nós temos também vários escritores indígenas. Uma delas, que é uma cordelista que já esteve aqui em Ponta Grossa, que trouxe seus cordéis, que visitou algumas escolas, é a Aurita Tabajara. O nome dela é Aurita, o sobrenome é Tabajara. Por que será? O Daniel é Daniel Munduruku, porque ele veio da aldeia dos Mundurucus. E a Aurita Tabajara veio da onde? Da aldeia Tabajara. Muito bem, mas como vocês estão espertos, agora eu vou contar para vocês essa história aqui. É a história do homem que roubava as horas. E quem escreveu essa história foi o Daniel Munduruku, e quem fez toda a ilustração foi a Janaína Tokitaka. Os dois fizeram esse livro maravilhoso e eu vou contar para vocês. E pirilim pim pim, a nossa história começa assim. O homem que roubava horas, de Daniel Munduruku e Janaína Tokitaka. Ele não tinha nome, ao menos que se soubesse. É claro, não tinha casa, dizem que é porque ele não queria. Morava na rua, como um mendigo, um andarilho. Nunca ninguém viu sua família, pai, mãe, irmãos, irmãs, primos, primas, tios, tias, avô ou avó. Parece que também nunca se casara e jamais tivera filhos. Andava sempre só, apenas seguido por um monte de cachorros, tão esquálidos quanto ele. Esta era a sua família. Vez ou outra, aquele homem parava num jardim e todos os cães se deitavam à sua volta, como se fossem ouvir histórias. Dava até gosto de ver. Nessas horas, ele tirava os restos de comidas que juntara das latas de lixo e distribuía a todos eles. Era uma grande festa, latidos de todos os tons e uivos caninos ouvidos por toda parte. Era um homem que não era bom nem mau. Nunca havia alguém que dissesse que ele tinha feito alguma maldade. No entanto, tinha gente que não gostava dele, muito menos da sua família. Alguns diziam que ele era perigoso, porque ficava andando todo sujo e maltrapilho pelas ruas, levando doenças por causa dos cães. Tinha gente que dizia que o homem assim colocava em risco a segurança das pessoas, porque ele era desequilibrado. Alguns, de bom coração, achavam que alguém deveria levá-lo ao asilo de velhinhos, onde poderia ser bem cuidado. A maioria, porém, não se incomodavam muito. Achavam o velho inofensivo, vivendo sua vida, uma vida que ele não havia escolhido. Pode ter sido escolhido por ela. Todas as opiniões contrárias eram porque o homem tinha um estranho hábito. Ele roubava horas. Sim! Como assim? Não se sabia direito. Ele roubava a pressa das pessoas. Como a casa dele era rua, qualquer rua, todas as ruas, ele ficava observando as pessoas que por ali passavam. A maioria delas ficava muito sem jeito. Umas ficavam com medo, outras sem graça, mas não sabiam onde esconder o rosto, e outras saíam correndo segurando suas bolsas. E era interessante, porque o homem não fazia nada a essas pessoas. Ele apenas ficava ali, parado,
observando o jeito delas. As pessoas ficavam talvez constrangidas ao serem observadas por uma outra que em nada era igual a elas. O homem não se importava com isso. Certa vez, aquele homem descobriu um jeito de deixar as pessoas sem jeito. Ele se aproximava, olhava, alguém tinha um relógio no braço e ele perguntava as horas. E a pessoa tentava lhe responder, mas o homem já saía disparado gritando: roubei uma hora! Roubei uma hora! O transeunte, sem saber o que dizer, continuava andando, balançando a cabeça e sorrindo. E lá vinha o homem gritando: roubei sua hora! Ganhei um sorriso! Roubei sua hora! Ganhei um sorriso! Isso aconteceu por muitos dias. Chegou a alguns meses. A praça virou um burburinho de alegria e felicidade. As pessoas realmente voltadas para o seu bem-estar e também preocupadas em não mais se seguirem escravas dos relógios. Muitas vezes até esqueciam que tinham um relógio e já não o usavam mais quando vinham para a praça, porque aquele mendigo ladrão de horas havia lhes questionado o fato de serem prisioneiras do tempo, de tornarem suas vidas vazias, sem razão, sem brilho. E era isso que, de alguma forma, todos gostavam nele. Mas chegou um dia em que o homem não apareceu. Também não apareceu sua família de cães. Foi uma tristeza só, quando as pessoas perceberam que estavam sós. Todo mundo ficou consternado com a ausência daquela pessoa que lhes havia ensinado um jeito novo de olhar para a praça, para a sua casa, para a sua família, para o tempo, para o seu vizinho. Várias pessoas falaram sobre ele. Umas se emocionaram, outras se desesperaram. Alguém propôs uma oração. Outro quis fazer uma estátua em homenagem ao homem. Um casal suspirou e uma criança soluçou no colo da mãe. Era uma tristeza medonha, que não dava gosto de ver, mas virou uma tristeza de nada quando alguém lá atrás gritou: roubei suas horas, ganhei seus sorrisos, roubei suas horas, roubei suas horas. Todos se voltaram imediatamente para o local de onde vinha o grito e viram o velho homem maltrapilho sobre um banco da praça. Sob seu olhar, tinha sua família. Eles estavam mais felizes que o normal. Traziam um brilho nos olhos que, quem sabe, ser feliz. A praça estava cheia quando o homem falou: eu roubo as horas para lhes dar tempo. Tempo de aprender a usar o tempo. Quem tem hora não tem tempo. Tempo de olhar o tempo. Será que vai chover? Será que as flores já abriram? Como será o arco-íris? Qual é a cor dos olhos dos meus amados? Temos tempo para isso? Não. Isso ocupa muitas horas e tocamos nossas vidas, olhando os relógios que marcam as horas de nossas vidas e esquecemos de marcar as vidas no tempo. Quando o homem terminou de falar, notou que alguém soltava uma lágrima, acompanhada de muitos aplausos comovidos. Todo mundo sabia que o homem estava falando do coração,
mesmo que tivesse quem não compreendesse direito o sentido das palavras. O velho continuou a falar. Viva o tempo, não viva as horas. Só há um tempo, o agora. Tempo de chegar, tempo de ir embora. Quem vive seu tempo faz história. O velho homem desceu do banco. Chamou a sua família e partiu falando. Roubei suas horas, ganhei suas lágrimas. Roubei suas horas, ganhei suas lágrimas. E não mais se ouviu falar dele. Mas ninguém jamais esqueceu o homem que roubava horas, de Daniel Munduruku. Quem gostou da história, levanta uma mão. Agora levanta outra. E agora junta as duas. Dá tchau para a contadora e até a próxima. Volta às aulas. O que cada um deve fazer para um retorno seguro? Use máscara. Mantenha o distanciamento. Lave bem as mãos. Ministério Público do Estado do Paraná. Conselho Tutelar. Vara da Infância e Juventude. Prefeitura de Ponta Grossa. Vem aí, arte! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que saudades, né? Para quem ainda não me conhece, sou a professora Cristina e vou participar das aulas com vocês do 4º e 5º ano. Sempre serei eu, certo? Espero que vocês aprendam direitinho, gostem das aulas, né? Porque a gente faz com muito carinho para vocês, principalmente nesse período que a gente está passando aí, com muita dificuldade, né? E vocês aí na escola tomem todos os cuidados, obedeçam mais os professores, porque é uma questão assim muito perigosa que a gente tem que aprender a se cuidar. Então se a professora fala, não fique perto do amiguinho, não fique perto do amiguinho. Porque o mais importante nesse momento é que a gente tenha vida, né? Porque tendo vida vai dar para fazer tudo, mas depois que a vida se for, acaba tudo. Então se cuidem, certo? E hoje comecei nossa aula de artes com música. Mas não é de música que nós vamos falar, não. Mas eu faço uma pergunta para vocês. A música faz parte da arte? Faz, assim como muitas outras linguagens. Vamos ver lá, ó. Então, além da música, nós temos outras linguagens que fazem parte das artes, certo? As artes cênicas, que é o teatro. E o teatro também daí tem todas as suas outras linguagens. A música também tem várias linguagens dentro da música. Na dança também temos vários tipos de dança, certo? Mas hoje nós vamos falar sobre um tema dentro da arte que se chama arte visual. O que será que é arte visual? Como o próprio nome já diz, visual vem de visão. Então é tudo que a gente pode visualizar. Vamos ver. Olha o que apareceu aqui. De cara já um personagem que vocês gostam muito. Onde que ele aparece? No cinema. Isso mesmo. Cinema também é uma arte visual. Aí nós temos o desenho, olha que lindo. Arte visual. A pintura, aqui nós temos a Mona Lisa, que é um quadro muito conhecido lá dos tempos da Idade do Renascimento, né? Vocês vão estudar. E aqui nós temos arquitetura. A arquitetura faz parte das artes visuais? Sim, porque a arquitetura não é só uma construção, né?
Quem faz arquitetura trabalha todos, olha só que linda essa fachada aqui, né? O tipo de janela que vai combinar com o telhado, com os enfeites do prédio, certo? Aí nós temos também a moda. Isso mesmo. Se vocês pensam que moda é só coisa de menina, estão enganados. A moda também faz parte da arte. E nós temos muitos homens que também são estilistas, que desenham os modelos de roupa, certo? E aqui estamos vendo uma aranha gigantesca. Essa aranha nada mais é do que uma escultura. Isso mesmo, escultura também faz parte das artes visuais, porque a gente pode ver, certo? Vamos passar para frente. O que mais que temos aqui? Ah, não surgiu uma dúvida aí com vocês? Se a pessoa que não enxerga, que tem deficiência visual, necessidades especiais visuais, o cego, né? Como que ela faz para enxergar a arte? E olha que coisa maravilhosa que foi inventado. Vocês estão vendo aqui? Através do tato, né? A pessoa vai encostando, vai sentindo a obra. Mas essa obra, ela não está só pintada. Ela é feita em relevo, ou seja, parece que a imagem está saindo, igual como se fosse uma estátua, certo? E ali a pessoa pode ir passando a mão e ela vai sentindo a obra de arte. Olha, aqui nós temos mais um exemplo, tá vendo? Né? A imagem parece que está saindo e a pessoa pode, através do tato, sentir. Ó, essa aqui também é uma Mona Lisa. Olha que bacana, foi feito em cimento para a pessoa com problemas visuais possa sentir a imagem também. Não é maravilhoso isso? É fantástico. Mais um elemento aí para a arte, não é mesmo? Vamos ver. Seguindo, aqui tem uma listagem, então, das linguagens das artes visuais. Vamos ver se esquecemos alguma coisa? Desenho, pintura, gravura, né? Não mostrei uma gravura para vocês lá. Também faz parte. Cinema, arquitetura, moda, mas além disso tem muitas outras linguagens que fazem parte das artes visuais. Vamos ver. Então vejam só, a arte, ela passa por muitas transformações com o passar dos anos. Alguns acontecimentos, por exemplo, depois de um período de guerra, as pessoas precisam procurar novas formas para sobreviver, né? A cabeça das pessoas, a mentalidade de pensamento vai mudando. Então, novas ideias vão surgindo, novas criações, novos significados, novos materiais, né? De repente, antes só se desenhava, mas agora vamos usar tinta, né? Então, diferentes maneiras de pintar. Um tempo se pinta tudo bonitinho, de repente aquilo vai mudando, não serve mais. Como é o caso dessas telas aqui. Olha só, são 3 obras bem conhecidas. A Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, que vocês já conhecem. Ela foi pintada assim, perfeita, né? Maravilhosa, é uma obra que todo mundo conhece. Ó. A gente consegue perceber, através do claro e do escuro, que forma um volume no rosto, né? Não é aquela coisa desenhada só. Então, ela é perfeita. Essa imagem aqui se chama a leiteira. O que essa mulher está fazendo? Ela está despejando leite num balde. E olha que coisa incrível. Ela é tão real que não parece realmente que o leite está caindo, né? Está sendo derramado. Olha esse tecido da toalha. Parece que ele está em movimento. Ele está igual, ele está perfeito, como se a gente olhasse a imagem real, certo? E aqui nós também temos o caipira. Olha só que perfeição. Se a gente olhar assim, parece que é uma foto, né? Tão real, de tão perfeito que foi pintado. Então, um período, esse era o tipo de arte. Mas com o passar do tempo, não servia mais. As pessoas pensavam assim, puxa vida, mas por que a gente tem que desenhar e pintar tudo perfeito? Daí não é todo mundo que pode fazer arte? Vamos dar uma chance para todo mundo fazer arte. E alguns artistas, como é o caso do Pollock, ele começou a fazer umas pinturas bem diferentes, que para a época o pessoal começou a ficar bem assustado. Olha o que ele fez aqui. Ele simplesmente jogou tinta, respingou tinta para tudo quanto é lado.
E as pessoas, o público achava aquilo um absurdo. Como assim? Ele só jogou tinta e virou arte? Ah, então eu também posso fazer, né? Até hoje as pessoas falam assim, olha para aquela pintura, mas isso é arte? Mas ela tem uma função por ter sido pintada dessa maneira, né? O que ela fez? Ela provocou o público que estava vendo. Ah, então eu também posso fazer arte, né? Porque a arte precisa ser para todos. Não é só o artista que pode fazer arte. Não, todo mundo pode fazer arte, certo? E aqui tem mais uma imagem do mesmo artista, do Pollock, que também não dá pra gente entender muita coisa. Então o que é legal disso também? É você olhar e começar a procurar imagens, né? Quando você vai ver uma obra de arte assim, ai, o que será que ele quis dizer com aquilo? Ai, parece que aqui tem uma mão, eu acho que aqui tem um pé, né? Então isso que é legal da arte, a gente pode conversar com o trabalho do artista, certo? Então nós vimos imagens reais e aqui um jeito diferente das pessoas começarem a pintar. E aí eu trouxe uma outra obra também bem diferente. Olha só, essa pintura aqui se chama os Três Músicos. Quem pintou foi um artista chamado Pablo Picasso. Ele nasceu em 1881 e olha só quanto tempo que ele viveu. Ele faleceu em 1973 e eu já estava viva, mas eu era uma pituquinha, tá? E aí ele fez essa imagem aqui. Como será que eu posso identificar que tem músicos aqui, nesse emaranhado de formas geométricas? Se a gente observar aqui, nós vamos ver um instrumento de sopro, um clarinete, tá? Aí eu tenho aqui também uma partitura musical. Olha só, aqui atrás, se vocês observarem, tem alguém tocando um violão. Mas é uma confusão aqui, não é mesmo? Mas a gente consegue observar que são três músicos, certo? Isso aqui, se vocês observarem bem, é o braço que está segurando o instrumento musical. Olha só que loucura! Não é tudo muito diferente? Tudo muito quadrado, muitas linhas retas? Então vejam só, observem bem. Vou passar para outra, hein? Ah, olha quem apareceu aqui. O Pablo Picasso. Olha só, esse senhorzinho aqui com cara de sapeca, hein? Ele é tão sapeca que ele gostava de brincar. Olhem o que vocês estão vendo aqui. Será que são as mãos dele? Ele colocou pãezinhos aqui e aí ficou a impressão que ele tem uma mão gigante. Olha só como ele gostava de fazer arte, né? Então, Pablo Picasso, um artista espanhol, que começou a se destacar muito nesse período com essas pinturas meio quadradas, meio retas. Vamos ver o que aconteceu aqui? Esse nome passou a se chamar cubismo, essa arte, esse movimento. Não é que ele chegou e falou assim, agora eu vou pintar só no cubismo. Não, foi com o tempo as pessoas foram percebendo que essa arte era assim tudo muito quadrada, né? Dava para ver os cubos de um lado, do outro, e eles começaram a chamar então de cubismo. O cubismo surgiu então no século XX, lá no comecinho dos anos de 1900, ó, tempo, né? E surgiu na França. O Picasso era espanhol, mas ele estava na França também. E os artistas queriam o que com isso? Mostrar que existia uma nova forma, uma linguagem diferente para fazer arte, que não precisava ser tudo perfeito como o real. Vamos ver o que eles pintavam. Uau! Olha essas três obras. Vejam só. O que parece isso aqui? Alguém que está sentado, ó, não tem uma cadeira aqui? E esses braços meio estranhos, aqui aparecendo uma parte do corpo de lado, mas ela está sentada de frente. Olha o rosto desta pessoa, né? Se vocês olharem aqui, tem uma parte do rosto que parece que ela está assim, de perfil. E de repente aparece o outro lado do rosto, tudo numa mesma imagem vista de frente. Então era isso que eles queriam. Eles queriam poder olhar a imagem de todos os lados, de todos os ângulos. Se a gente pegar um globo terrestre, para ver todos os países, a gente precisa ficar girando. Se a gente pegar o mapa mundi, o que é? É como se aquele
globo tivesse sido aberto. Então era isso que eles faziam com as imagens. Eles recortavam, retorciam, né? Usavam umas formas meio estranhas para mostrar de todos os lados, numa mesma posição. Então uma hora eu estou olhando aqui, mas a impressão que tá olhando aqui, certo? Então olha só essas mulheres, né? Bem divertida essa imagem. Olha o nariz dela aqui onde é que tá. Mas os dois olhos estão aparecendo. A boca tá desse lado. Tem umas mãos aqui bem esquisitas, não é mesmo? E percebo que as linhas praticamente são mais retas. São ainda onduladas, mas tem muita linha reta aqui, certo? Essas 3 obras aqui são do Pablo Picasso. Agora observem essa imagem aqui. Olha que interessante. Tudo aqui é bem colorido, mas aqui no meio a gente tem uma parte que é branca. Essa mulher está chorando, será? Olha aqui, vamos procurar uma lágrima? Observem esse risco aqui, ó. Isso aqui nada mais é do que uma imagem de uma lágrima caindo, certo? Então, olha só, tudo muito quadrado, formas muito retangulares, certo? Vamos lá, então. E aí, aqui nós temos as características do cubismo, o que faz com que eu reconheça que aquele quadro, aquela obra é cubista. Vamos ver. O uso de formas geométricas, como a gente já viu na imagem. As linhas retas, também vimos nas imagens. Fragmentação das formas, isso quer dizer que foram pedacinhos, tá? Você recorta pedacinhos lá, depois você cola de um jeito diferente. Isso é fragmentar. Então as formas foram fragmentadas, distorcidas da realidade. Não é mais real, tá? Representação das figuras em vários planos. Isso eu também falei. Uma hora ela tá de frente, mas parece que o rosto aqui está aparecendo, né? Fica de todos os ângulos. E as figuras parecem o quê? Esculturas, né? Parece que é tudo paradinho ali, não tem movimento na imagem. Vamos lá. Aqui eu trouxe mais uma obra para vocês perceberem, que são as Meninas, do Pablo Picasso, também muito conhecida, para vocês observarem como aqui tem muita forma geométrica. Olha assim, né? Isso aqui não está parecendo um cubo? Certo? Olha essas mãos aqui, os dedos, parecem triângulos, foram feitos em forma de triângulo, certo? Vamos para frente. Dentro do cubismo, existe algo que nós chamamos de formas figurativas e abstratas. Parece palavras estranhas, né? Mas vocês já vão entender. Na verdade, eu já mostrei tudo isso, mas agora eu vou explicar. Então, olha só. O que é uma forma figurativa? Vem de figuras. Então, na arte, tudo que é representado no real, através de desenhos, pinturas, objetos, pessoas, são formas figurativas. Então, se vocês olharem aqui, vocês vão reconhecer nessa obra que tem uma mulher peneirando. Se vocês olharem essa tela aqui, famosíssima, que é da primeira missa realizada durante o descobrimento do Brasil, né? Ela é perfeita, ó, é uma imagem real, que você consegue ver as figuras que estão participando, certo? Aqui, uma pintura um pouquinho diferente, né? Do Portinari. Se chama Os Retirantes. Portinari era brasileiro. E aqui também, a gente percebe que tem pessoas e que essas pessoas são sofridas. Elas também são figurativas, embora elas estejam um pouquinho diferentes, certo? Mas aí nós vamos conhecer agora um outro artista do cubismo que se chamava Georges Braque, certo? O Georges Braque, também como é chamado, ele pintava um pouquinho diferente do Picasso, mas ele também era cubista. Olha só, essas obras dele, que não são reais, elas passam a ser figurativas. Por quê? Porque ele está usando elementos reais, porém ele pintou de um jeito mais cubista, mais quadrado, né? Vejam aqui, ó. Aqui tem um bandoneon, que é uma espécie de sanfona, de acordeon, né? Aqui a gente tem um instrumento de corda, aqui nós temos um instrumento de sopro, certo? A gente consegue perceber, embora não seja uma imagem fiel à realidade, mas ela é um cubismo figurativo por causa disso, porque ela tem figuras. Aqui também, ó, o que vocês podem observar? Nós temos aqui um pedestal, uma bandeja, né? E tem uma fruta aqui. Para nós é estranho, não é real, mas é uma fruta.
Aqui nós temos 3 frutas, vocês reconhecem? São peras, tá? E aqui, bem esquisitão, nós temos uma faca. Tá vendo? É tudo muito diferente, mas a gente ainda consegue perceber as formas, certo? Então isso são formas figurativas, o cubismo com formas figurativas. Olha lá, agora nós vamos para as formas abstratas, que eu já mostrei antes, mas não falei que era forma abstrata, certo? Vejam lá, são as formas que não representam a realidade. Não tem bule, não tem fruta, não tem gente aqui. É essa montoeira de símbolos, de tintas, né? E que a obra se transforma abstrata porque a gente não consegue definir o que seria. Vocês lembram dessa obra aqui? O ano passado eu trabalhei com vocês, para quem assistiu minha aula sobre arte visual. Vejam, é do Kandinsky. Tudo muito quadrado, né? Cheio de figuras geométricas. E aqui, aquela do Pollock que eu mostrei no começo, que também chegou e jogou a tinta, né? Vamos fazer arte. O importante é todo mundo ter acesso à arte, certo? Então essas são as formas abstratas, que a gente não consegue entender o que é, certo? E essas então, voltando, são as formas cubistas figurativas, que tem figuras que a gente consegue reconhecer. Figurativas e abstratas. Foi. Fui socorrida. É a tecnologia, gente. Então, vamos lá. Aprendemos as abstratas. E agora, se você achava que ia ficar só me olhando aqui, está muito enganado. Nós vamos fazer uma atividade prática, certo? Então, olha só. Se você tem lá o seu caderno de desenho, uma folha branca, pode usar qualquer folha que você tem em casa. Essa atividade pode ser feita até no jornal. No chão, com giz, certo? Se a mãe deixar, usar o giz lá do quadro para pintar o chão. Mas se não der, você pode usar qualquer material que você tenha em casa, certo? E aí, eu vou pegar o meu lápis. E nós temos 2 maneiras de fazer essa atividade. Alguém pode tocar uma música. Eu acho que eu vou pedir para a professora Milene me ajudar. O que vocês acham? Ela canta e toca tão lindo, né? Você me ajuda, professora Milene? Ela vai tocar uma música pra gente. Tá? Enquanto ela estiver tocando, nós vamos fechar os olhos e vamos rabiscar. Igual o Pollock fez lá com as tintas, nós vamos ficar aqui, ó, rabiscando, 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 sem pensar em nada, tá? Nós vamos concentrar de olhos fechados e quando a música parar, vocês param de desenhar. E aí nós vamos ver o que nós vamos fazer depois, certo? Então a professora Milene vai tocar a música. Eu vou mostrar as 2 formas que eu gosto de fazer, enquanto ela prepara aí. Ela é uma gata, né? Olha lá, e canta maravilhosamente. Então, professora Milene, você vai me ajudar tocando uma música. E você, de casa, preparou sua folha, pegou o seu lápis e agora concentra. Dá uma respirada aí e fecha os olhos. Quando começar a música, vocês vão começar a rabiscar qualquer coisa, não pensa em formas. Só deixa sua mão começar a fazer rabisco de acordo com a música. Vamos lá? Abram os olhos. Gente, olha o trabalho de vocês. O meu ficou lindíssimo. Isso se chama desenho cego. Fechamos os olhos, fizemos várias formas. Muito obrigada, professora Milene, pela sua ajuda. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos olhar para esse emaranhado de coisas aqui e vamos procurar algumas... Ele está bem abstrato, né? Mas nós vamos procurar algumas imagens para que ele se transforme em figurativo, certo? Olha lá, eu vou olhar para o meu aqui e ver se eu acho alguma coisa. Já achei! Não precisa ficar uma forma perfeita, tá? Eu vou pegar a canetinha para vocês visualizarem melhor, mas vocês podem usar um lápis de cor preto.
Sabe o que eu achei aqui? Um círculo, símbolo do infinito. Pode ser uma ampulheta, certo? E achei mais uma forma aqui, ó. Vejam lá. Olha aqui no meu desenho o que saiu. Gente, não parece aqui a cabeça de um patinho? Parece, né? Vamos pra frente. Eu posso até colocar um olho aqui nele. Achei mais uma forma aqui, ó. Que poderia ser as asas do passarinho. Olha aqui. Olha que bacana. Visualizem, ó. Não parece as asas? Posso até fazer isso aqui se eu quiser, ó. Completar o desenho. Certo? E aqui o rabo do passarinho. Virou um passarinho, certo? Aí o que eu vou fazer? Vou pegar o meu lápis de cor, meu giz de cera. Olha lá. Ó, da professora tá bem acabadinho, mas sabe por quê, gente? A gente tem que aprender a aproveitar o material que tem em casa. Não é porque terminou o ano que eu tenho que jogar o meu material fora e comprar um material novo. Não, a gente tem que guardar, nem que seja um pedacinho de giz lá que tá sobrando, guarda, porque um dia você vai usar, certo? Muito bem, eu vou pintar esse passarinho de azul, olha lá. E você, né, depois com o tempo, vai procurando outras formas aí, ó, certo? Vou usar um pouquinho de amarelo, porque aí sabe o que vai acontecer? Vai virar uma outra cor. Vou misturar que vai sair meio verde, ó. Certo? E aí vou usar o amarelo para fazer essas asas aqui. E essa aqui também. Mais uma aqui. Olha que divertido. E essa atividade é legal? Vocês podem fazer aí com a família de vocês. Brinca de achar formas. Faz o desenho e pede pro irmão achar as formas no teu desenho. Você vai procurar as formas no desenho dele. Nossa, dá para fazer muita coisa legal, ó. E não precisa ser uma figura perfeita, porque você viu que eles não faziam perfeito, que a intenção não era que ficasse real, certo? E aí nós temos aqui um passarinho. Posso achar mais coisas? Posso. Vamos ver. Ai, tô vendo uma cobra aqui. Olha só. Vejam lá. Viu que bacana? Uma cobra que tá tentando comer esse passarinho, hein? Ó o perigo, ó o perigo. Tá? Então isso que vocês vão fazer. Vão fazer em casa, com muita calma. E se não me engano, tem mais uma tarefa para vocês lá. Essa aqui a gente fez aqui para vocês verem uma forma de fazer uma releitura do desenho figurativo abstrato, certo? Mas temos mais uma que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Que é a tarefa que vai em casa para vocês, tá? Isso, essa atividade que nós fizemos agora. Vamos passar mais um? Sempre dá um probleminha, gente, é assim mesmo. Lá na escola também dá um probleminha, né? Olha lá a tarefa. Vocês vão receber em casa a imagem dos 3 músicos do Picasso, certo? E embaixo da imagem, percebam que também são os 3 músicos, porém está só desenhado, não tem cor. Vocês vão pintar? Se vocês quiserem, vocês podem pintar, mas esse não é o objetivo. Porque eu quero que vocês pintem a obra de vocês, que vocês irão fazer aqui, certo? Vocês vão procurar formas geométricas que vocês podem retirar daqui, tá? Se quiser, pode até recortar esse aqui. Pinta, recorta e pode montar uma nova obra aqui, não igual a do Picasso, mas a que você tem na sua cabeça com a sua criatividade. Não é bacana? Certo? Então, essa é a tarefa, espero que vocês tenham entendido. Não se preocupem em fazer correto, porque na arte não tem correto. Tem o que a gente tem vontade de fazer. E fazer bonito, claro. Certo? Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje, né? Aqui nós temos os objetivos. Será que a gente alcançou? Vamos ver. Conhecemos e relembramos o que é arte visual, certo? Vocês já sabiam. Conhecemos o movimento cubista?
Sim. E conhecemos a lei, né? Conhecemos até os artistas. Diferenciamos as formas visuais figurativas das abstratas? Com certeza, não é mesmo? Olha aí. Muito bem. Então, até a próxima aula. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? E aí, hoje eu separei um texto para que a gente pudesse ouvir e depois a gente vai interpretar esse texto. Mas esse texto é muito legal, é de uma história que eu adoro contar. O Homem Sem Sorte. Era uma vez um homem que se achava o mais sem sorte do mundo. E num sonho, viu que a única solução era procurar o Criador no fim do mundo. Saiu então correndo à procura do Criador. Ao passar pela floresta, ouviu um grunhido de um lobo doente e enfraquecido, que estava caído e lhe pedia ajuda. Agora eu não posso, pois eu tenho uma longa jornada até o fim do mundo, aonde vou me encontrar com o Criador, respondeu o homem apressadamente. O lobo pediu então que ele falasse com o Criador e lhe pedisse a sua cura. O homem se comprometeu e, continuando a correr, tropeçou na raiz exposta de uma grande e velha árvore, já quase sem folhas, que lhe disse: meu nobre senhor, me ajude, estou morrendo enfraquecida. Por favor, jogue um pouco de terra sobre as minhas raízes expostas. O homem respondeu: infelizmente agora eu não posso, pois estou indo encontrar o Criador que fica no fim do mundo. Peça então ao Criador por mim. Diga-lhe como estou e como posso me curar desse sofrimento. O homem virou as costas e, depois de muito correr, chegou a um vale muito florido, com flores de todas as cores e perfumes. Mas ele não reparou. Chegou até uma casa e na frente da casa estava uma jovem muito bonita que o convidou a entrar. Eles conversaram longamente e de repente se levantou dizendo que não podia perder tempo e quando já estava saindo, ela lhe pediu um favor. Você pode procurar o Criador? Podia perguntar uma coisa para mim? É que de vez em quando eu sinto um vazio no peito, que não tem motivo nem explicação. Gostaria de saber o que é e o que posso fazer por isso. O homem prometeu que perguntaria e depois de muito caminhar chegou finalmente ao fim do mundo. Sentou-se e ficou esperando até que ouviu a voz do Criador chamando. O homem falou-lhe então toda a sua triste vida e sua imensa falta de sorte. E o Criador lhe disse: sua sorte está há muito tempo no mundo. Basta ficar atento que você vai encontrá-la. Quando já estava indo embora, o Criador lhe perguntou: você não tem que levar uma resposta para a árvore, para o lobo e para uma jovem? Tem razão, Senhor! Depois de escutar o que o Criador tinha a lhe dizer, correu mais rápido que o vento, até que chegou à casa da jovem, que ao vê-lo passar chamou: Ei, ei! Você conseguiu encontrar o Criador? Sim, claro! O Criador disse que a minha sorte está há muito tempo no mundo, só preciso ficar atento. E quanto a mim, você teve a chance de perguntar? Ah, o Criador disse que o que você sente é solidão. Assim que você encontrar um companheiro, vai ser completamente feliz. E mais feliz ainda vai ser o seu companheiro. A jovem então abriu um sorriso e perguntou ao homem se ele queria ser esse companheiro. Claro que não! Já trouxe a sua resposta, não posso ficar aqui perdendo tempo com você. Eu tenho que encontrar a minha sorte. Adeus! Virando as costas, correu até a floresta, onde estava a árvore. Ela perguntou se trazia a resposta do Criador, e o homem respondeu: tenho muita pressa e vou ser breve, pois estou indo em busca da minha sorte. O Criador disse que você
você tem embaixo das suas raízes uma caixa de ferro cheia de moedas de ouro. O ferro dessa caixa está corroendo as suas raízes. Se você cavar e tirar o tesouro, daí vai terminar todo o seu sofrimento e você poderá virar uma árvore saudável novamente. Por favor, faça isso por mim. Você pode ficar com o tesouro. Ele não serve para mim. Eu só quero de novo a minha força e energia. O homem respondeu furioso. Ah! Já lhe trouxe a resposta? Agora resolva o seu problema. Preciso procurar a minha sorte e eu não posso perder tempo aqui conversando com você. Muito menos sujando as minhas mãos de terra. Virando as costas, atravessou a floresta, mais rápido do que antes, e chegou onde estava o lobo, mais magro e ainda mais fraco. O homem falou-lhe apressadamente. O Criador mandou eu lhe falar que você não está doente. O que você tem é fome. Está morrendo de inanição. E como não tem mais forças para sair caçar, vai morrer aí mesmo. A não ser que passe por aqui uma criatura bastante estúpida e você consiga devorá-la. Nesse momento, os olhos do lobo se encheram de um brilho estranho e, reunindo o restante das forças, engoliu o homem inteirinho. Num salto, devorou o homem. Sem sorte. E aí, gostaram da nossa história? Eu adoro essa história. E vamos fazer as nossas atividades? Olha na telinha. Vamos falar sobre a história? Identifique no parágrafo abaixo como o homem descobriu a solução para a sua falta de sorte. Olha lá o parágrafo. Era uma vez um homem que se achava o mais sem sorte do mundo. E, num sonho, viu que a única solução era procurar o Criador no fim do mundo. Saiu então correndo à procura do Criador. Como será que ele descobriu? Muito bem, num sonho ele viu que a única solução era procurar o Criador no fim do mundo. Olha! Quais as características, os adjetivos do lobo no texto? Ao passar pela floresta, ouviu um grunhido de um lobo doente e enfraquecido, que estava caído e lhe pedia ajuda. Quais as características do lobo nesse parágrafo? Doente e enfraquecido, muito bem! E agora, as características, ou seja, os adjetivos da árvore no texto. Vamos reler? O homem se comprometeu e, continuando a correr, tropeçou na raiz exposta de uma grande e velha árvore, já quase sem folhas, que lhe disse: olha lá, qual a característica da árvore aparece aí? Grande e velha, muito bem. E a jovem? Quais as características da jovem no texto? Vamos ver? Chegou até uma casa e na frente da casa estava uma jovem muito bonita que o convidou a entrar. Como era a jovem? Muito bonita! Muito bem! E agora, qual a resposta do Criador para cada personagem? O que o Criador disse para o homem? O que ele disse para o homem? Falem para o prof. Ah, muito bem! Sua sorte está há muito tempo no mundo. Basta ficar atento que você vai encontrá-la. Isso. E aí? Qual a resposta do Criador para a jovem? Isso mesmo, ele disse que o que ela sentia era solidão. Que assim que ela encontrasse um companheiro, ela vai ser completamente feliz. E mais feliz ainda seria o seu companheiro. E aí, o que houve com um homem sem sorte?
foi devorado pelo lobo. E aí, gostaram da nossa história? E aí, querem aparecer aqui na telinha do Vem Aprender? Então, vocês podem mandar a sua fotinho pelo WhatsApp do nosso programa. O número é 42 9165 8345. 42 9165 8345. Não esqueçam de colocarem o seu nome, a escola que estudam e a turma. E aí, um beijo grande, a nossa aula fica por aqui. Um beijo grande e até a próxima!